graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da criação, do mundo pré-adâmico em especial. Você já deve ter entendido o que é o mundo pré-adâmico ou está começando a entender. Nós já usamos o primeiro texto de Jó 38, do 3 a 7, e agora eu quero usar o segundo texto aqui de Provérbios 8, 22 a 31. É o segundo texto que eu quero usar falando da sabedoria. Sabe que o livro de Provérbios, ele vem falando da sabedoria como uma mulher, como uma irmã. Muitas seitas querem usar esse texto para falar que era Jesus, mas nós não vamos perder tempo com isso, né? Porque Jesus não é criado, Jesus ele é criador. E há muitos textos que revelam isso, e nós não podemos pegar um texto poético que está contando uma poesia para aplicar Jesus para dizer que ele é uma criatura. Não, nós vamos passar por cima disso, porque chega a ser até engraçado se você ler o contexto ali, começar no capítulo 6, você vai ver que está falando de sabedoria, e é a sabedoria mesmo, né? Não é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos falando desse mundo que é o mundo original, que foi criado, passou a existir de uma forma espetacular, maravilhosa, sobrenatural. Através do poder de Deus, pela palavra de Deus, os mundos foram criados, diz Hebreus 11:3. Foi algo extraordinário, né? Foi algo tremendo que aconteceu criando a terra, e nós estamos vendo então a primeira terra sendo formada. Nós não estamos falando da reforma, do que Deus refez ali em Gênesis 1, do 3 em diante. Não, nós estamos falando da primeira terra, de Gênesis 1. Gênesis 1 fala: no princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. Ou seja, nós estamos falando da terra. Nós já vimos na aula passada que o céu foi criado primeiro, que os anjos se alegraram, que as estrelas também cantaram. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos ver esse texto, que esse texto aqui também tem coisas muito boas para nós. O versículo 22 diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. O Senhor está falando do nosso Deus, né? O Senhor é chamado, Jesus também é chamado de Senhor. Agora diz aqui que Ele me possuiu no princípio de seus caminhos. Ou seja, olha só, está dando já uma direção. O Senhor possuiu a sabedoria, né? As pessoas pensam assim: mas Deus possuiu a sabedoria. Isso quer dizer que Deus usou a sabedoria que Ele tinha para criar essa terra tão maravilhosa que Ele criou. Não que Ele possuiu algo que Ele não tinha, mas que Ele usou a sabedoria. Ele possuiu, quer dizer, Ele usou a sabedoria que Ele tinha no princípio de seus caminhos. Ou seja, no princípio de quando Deus começou a se mover. É isso, no princípio de seus caminhos. Ou seja, quando Deus começou a se movimentar para criar as coisas do céu e da terra, Ele possuiu a sabedoria e Ele decidiu fazer esse mundo com sabedoria, fazer o universo com sabedoria. Então está aí explicando quando Ele começou o seu caminho. Dá a entender, portanto, que antes, há um tempo que Ele estava parado, há um tempo que Ele não estava criando, mas quando Ele se levantou e começou o caminho de criar as coisas, Ele possuiu, Ele usou a sabedoria. Ou seja, no princípio das eras da criação, no princípio dessa era de criar céu e terra, Deus usou a sabedoria. E aí diz aqui o versículo, a parte B: e antes de suas obras mais antigas. Ele possuiu a sabedoria antes de suas obras mais antigas. Bom, as obras mais antigas de Deus é o céu. No princípio criou Deus os céus. Então as obras mais antigas os anjos e as coisas celestiais, as coisas invisíveis aos nossos olhos, e depois as coisas mais antigas é a terra antes de Adão, é o mundo pré-adâmico. Está falando aqui que
e antes de suas obras mais antigas, ou seja, Deus tomou a sabedoria antes de suas obras mais antigas, portanto, antes do princípio das criações, desse sistema chamado princípio, dessa era chamada princípio, de quando Deus decidiu datar essas coisas criadas de princípio, antes do princípio, quando Deus começou a caminhar para iniciar o princípio, Deus usou a sabedoria. Veja, está falando, portanto, de um mundo antigo, de um céu, do primeiro céu, do céu perfeito, do céu original. E Salomão continua explicando a obra da sabedoria na criação, dizendo que Deus decidiu usar a sabedoria para criar todas as coisas. E agora no versículo 23 ele diz assim: desde a eternidade fui ungida. Desde a eternidade Deus escolheu. Quando diz ungiu a sabedoria, Deus escolheu a sabedoria como instrumento de criação. Jesus escolheu, a Trindade escolheu a sabedoria, portanto ungir, a capacitou, a colocou na frente para que ela fosse fundamental na criação da terra, desde a eternidade. Desde a eternidade, ou seja, todas as eras antes do princípio, Deus já escolheu a sabedoria. E aí agora diz assim, que desde o princípio, antes do começo da terra, desde o princípio, antes do princípio na eternidade, agora no princípio, Deus escolheu a sabedoria antes que a terra viesse a existir. Esse texto é tão claro, tão simples. Salomão falando da sabedoria, da obra da sabedoria na criação. No verso 24 ele diz assim: quando ainda não havia abismos fui gerada, quando não havia mares ela foi gerada. Ou seja, ela foi escolhida, ela foi a ungida. No verso anterior está dizendo que ela foi ungida, agora ela foi gerada no sentido de escolhida. Mas quando ela foi escolhida? Quando ainda não havia abismos, quando não havia mares. E aí o versículo continua dizendo assim, quando não havia fontes carregadas de águas, quando não havia nuvens, quando ainda não as pessoas ou as criações olhassem ao céu da terra, não existia terra, não havia nuvens carregadas de água, antes da criação das águas, de mar, de nuvem, de chuva, a sabedoria ela foi gerada, ou seja, ela foi escolhida, ela foi ungida para ser uma das responsáveis de criar essa terra original. Mas Salomão está dizendo que a sabedoria foi ungida, foi gerada, ou seja, ela não pode ser Jesus, porque Jesus não foi gerado, ele é criador. Agora Deus, ele pegou vários dos seus atributos, do seu conhecimento, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência, e Deus simplesmente colocou em um só lugar e fez com que esse lugar se chamasse sabedoria. Se tornou a sabedoria, saiu de Deus. Agora, veja que no versículo 25 diz assim: antes que os montes fossem formados, ou seja, antes que montes, que pó, que essas montanhas fossem formadas, antes dos outeiros fui gerada. Antes de fazer todas as coisas, como disse, Deus pegou seus atributos e criou a sabedoria e a ungiu, ou seja, a escolheu para fazer a terra. Um dos sentidos desse texto é que se Deus usou a sabedoria para fazer todas as coisas, o que dirá nós, os seres humanos? Se Deus fez a sabedoria para fazer o mundo, nós, nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas obras, nós precisamos de sabedoria para fazer as coisas, não só a fé, porque Deus também teve a fé. Hebreus 11,
3 diz que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. Agora, não apenas a fé, agora o Espírito Santo está nos revelando que havia a fé e a sabedoria. Que combinação maravilhosa, fé com sabedoria. O versículo 26 diz assim: quando ele ainda não tinha feito a terra, quando ele ainda não havia feito essa primeira terra aqui, a terra original, a sabedoria já existia. Deus já havia ungido a sabedoria para criar a terra antes da terra existir. Nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, nem o átomo, nada. Quando Deus não tinha criado absolutamente nada, nem o pó. Veja que aquela terra que fala em Gênesis 1, 2, o pó já estava criado ali, o pó já estava ali, e o pó, a terra, a parte seca, estava inundada por mar. Mas agora está falando de quando Deus criou a terra seca, quando Deus criou a expansão seca de terra. Deus criou pela sabedoria. O sentido do texto é mostrar que a sabedoria foi a arquiteta da criação, a arquiteta de Deus. No versículo seguinte, no versículo 27, Salomão diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Veja, céus, os 3 céus, o céu onde Deus habita. Deus estava preparando o seu lugar para morar. Agora o céu estelar, as estrelas, o universo, e o céu de nuvens. Quando ele preparava os céus, a sabedoria estava ali. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando ele passeava pela circunferência da terra, vendo as águas, a sabedoria estava ali, estava presente, ela foi testemunha. Lendo esses textos, é impossível pensar que aquela terra sem forma e vazia, Deus criou aquela terra, ou que todas essas informações que estão aqui estão contidas dentro dos 6 dias da criação. Não, 6 dias da criação, Deus refez a terra. Agora, esse texto aqui está mostrando como Deus fez a terra original. Salomão, falando da sabedoria, está também falando desses segredos espirituais da formação do mundo original, do mundo antes de Adão. O versículo seguinte, o versículo 28, Salomão diz assim: quando firmava as nuvens de cima, no versículo anterior ele disse que ela já estava antes, mas agora quando firmava, quando Deus estava criando as nuvens de cima, a sabedoria estava lá. Quando fortalecia as fontes do abismo, criava as águas de baixo, quem estava lá? A sabedoria. Agora quando você vai lá para Gênesis, você vai ver que o abismo já está criado, que a água já está criada, que o pó já está criado, que as trevas já existem. Não é a mesma, não está se referindo aos mesmos acontecimentos. Aqui está se referindo à primeira terra, e lá em Gênesis a terra seguinte, a terra que foi destruída, agora vai ser restaurada. O versículo 29 vai nos dar outras informações a respeito dessa terra original. Veja só nós lermos com atenção. Quando punha no mar seu limite, ou seja, a primeira vez que Deus colocou nas águas, no mar, limite, para que as águas não transpassassem seu mando. Em Gênesis 1, 2 e 3, estava tudo debaixo de água. As águas tinham transpassado o mando de Deus. Ora, se as águas tinham transpassado o mando de Deus, então esse texto está se referindo a quando Deus criou a água, certo? Quando Deus criou a água na terra original. Alguém pode dizer, mas esse texto então Deus está falando do dilúvio. Não, porque Deus
Ele não colocou limite no dilúvio, as águas vieram naturalmente, ficou um ano aproximadamente para as águas voltarem. Agora aqui está dizendo, quando punha, Deus colocou no mar seu limite para que as águas não transpassassem seu mando. Ou seja, ao criar essa terra perfeita com sabedoria, com medidas, como nós vimos em Jó, medidas perfeitas e exatas, ele colocou o limite no mar. E a parte B do versículo diz, quando estabelecia os fundamentos da terra, quando fincava os fundamentos da terra, quando ele estava fincando a terra na gravidade, no nada, na própria pessoa de Jesus, no nada que eu digo invisível para nós, mas visível espiritualmente. Deus estava fundando a terra, a sabedoria estava ali com ele. E o versículo 30 vai dar sequência a esse assunto, nos esclarecendo ainda mais esse mundo pré-adâmico, dizendo: então eu estava com ele, com Deus, e era seu aluno. A sabedoria, ainda que foi criada por Deus, mesmo assim era aluna de Deus na criação. É tão extraordinária a criação, é tão forte, tão linda, tão perfeita, que até a sabedoria que contém nela todos os mistérios e segredos ficou ali como aluna, sendo a aluna de Deus, e era cada dia suas delícias. E a sabedoria era o prazer de Deus, porque quando Deus olhava as coisas que ele havia criado, ele via que era bom, que era bonito, que era lindo, que era perfeito, e era feito através da sabedoria. E diz aqui, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria dando testemunho, dizendo: e eu me sentia muito bem com ele em todo o tempo. Em todo o tempo da criação, no começo dos seus caminhos criadores, eu como aluna me sentia muito bem, como a arquiteta da criação, eu estava me sentindo muito bem como aluna ao lado de Deus. E o último versículo aqui do nosso texto, falando da sabedoria e da criação original, do mundo original, do primeiro mundo, do mundo pré-adâmico. O último versículo diz assim: folgando no seu mundo habitável, ou seja, se sentindo feliz no mundo que Deus criou. A sabedoria, ela viu, ela contemplou aquele mundo onde Deus criou, e ela ficou feliz porque era um mundo habitável, era um mundo confortável, é um mundo aconchegante, um mundo que pode se viver ali de maneira maravilhosa, de maneira sublime. Então a sabedoria, ela folgou, ela se alegrou no mundo que Deus construiu. E a parte B do versículo diz: e achando minhas delícias, ou estando alegre, feliz com os filhos dos homens. Espera aí, Deus não fez um mundo sem forma e vazio, portanto. É um mundo que foi destruído, esse mundo foi destruído, portanto. Mas diz aqui que a sabedoria se alegrava com os filhos dos homens, porque esse primeiro mundo era um mundo onde os homens podiam viver e serem felizes.